Por milhares de anos, a humanidade tentou explicar o mundo ao seu redor. Com o passar do tempo, chegamos à conclusão de que deveria haver alguma força superior controlando e criando as maravilhas do nosso planeta. A partir daí, surgiu a noção de honrar essa força, criando uma doutrina de adoração, também conhecida como religião. Desde então, surgiram várias e várias religiões, e é sobre elas que iremos falar neste vídeo. Igreja do Google. Já imaginou uma igreja baseada no Google? Acredite, ela existe e muitas pessoas levam essa religião a sério. Por mais louco que possa parecer, o Google tem seguidores que acreditam que o buscador mais famoso da internet é onisciente e onipresente. Além de ser o mais próximo que a humanidade chegará de conhecer e enfrentar um Deus. No site oficial da religião está escrito o seguinte: nós da Igreja do Google acreditamos que o mecanismo de busca Google é o mais próximo que a humanidade já chegou de experimentar diretamente um Deus real. Acreditamos que há muito mais evidências a favor da divindade do Google do que da divindade de outros deuses mais tradicionais. Ainda segundo o site, as pessoas dessa religião rejeitam deuses sobrenaturais com base na noção de que eles não são cientificamente comprovados. Sendo assim, os seguidores acreditam que o Google deveria receber o título de Deus, já que o buscador tem muitas das características tradicionalmente associadas a tais divindades de maneira cientificamente comprovável. Os membros da religião ainda listam uma série de provas de que o Google é sim um Deus, afirmando, por exemplo, que ele é onipresente, pois está em todos os lugares ao mesmo tempo, que responde às orações, é potencialmente imortal, se lembra de tudo. Seus fiéis afirmam que existem abundantes evidências de que ele realmente existe, entre outras provas que você pode conferir no site oficial da Igreja do Google. Igreja Maradoniana. E que tal uma religião baseada em um jogador de futebol? Na Argentina, Maradona é considerado um deus. Essa ideia é levada tão a sério que um jornalista argentino decidiu fundar a Iglesia Maradoniana, que em português significa Igreja Maradoniana. Sediada na cidade de Rosário, onde Maradona nasceu, a religião foi criada para eternizar a imagem santa do craque. Para os seguidores da Igreja Maradoniana, o Natal é comemorado no dia em que Maradona nasceu, fazendo do dia 30 de outubro o principal feriado maradoniano. As igrejas dessa religião contam com um altar e uma bola de futebol com uma coroa de espinhos ensanguentada. Até o calendário mudou, já que os fiéis contam o tempo antes de Diego e depois de Diego, e não antes de Cristo e depois de Cristo. A religião também faz muito sucesso na cidade de Nápoles, na Itália, onde Maradona jogou e se tornou um ídolo. Matricismo. Baseada no filme, essa religião surgiu 4 anos depois que o primeiro filme da franquia Matrix foi lançado. Embora os adeptos não acreditem que estamos literalmente dentro de uma simulação, eles se apegam a outras características presentes no filme. Isso inclui a crença na profecia de que há um escolhido para trazer a liberdade a todos e o reconhecimento de que a realidade é subjetiva. Além disso, eles defendem o uso de drogas psicodélicas como sacramento e de adesão aos princípios de pelo menos uma das principais religiões do mundo. Para os fiéis, o dia 19 de abril é o principal feriado, data que marca quando Albert Hofmann experimentou LSD pela primeira vez e descobriu os seus efeitos em 1943. Ed Woodismo. Ed Wood foi um produtor e diretor de cinema norte-americano muito famoso por produzir filmes de terror, de ficção científica e eróticos. O talento de Ed Wood o fez ganhar fãs e estes criaram uma religião para o diretor. Fundada em 1996, o Ed Woodismo
considera o diretor como uma espécie de salvador semelhante a Cristo. Se no começo a religião foi considerada uma piada, a igreja de Ed Wood hoje conta com mais de 3.500 seguidores batizados, embora os líderes dessa igreja defendam ter mais de 10 mil membros. Para os fiéis, o dia 10 de outubro, dia de aniversário de Ed Wood, é sagrado e considerado o principal feriado da religião. Curiosamente, os membros não consideram Ed Wood um deus, mas é como se fosse, já que o produtor de cinema construiu os cenários, preparou o elenco e financiou as grandes obras-primas do cinema. Raelismo. Essa religião acredita que os humanos foram criados por seres de outros planetas. Os membros do Raelismo, religião também conhecida como Movimento Raeliano Internacional, ou a Igreja Raeliana, não acreditam em deuses, mas sim em alienígenas. Os chamados Elohim, que ironicamente significa deuses em hebraico, são os seres responsáveis por criar a humanidade. A religião surgiu na década de 1970, e apesar dos membros não acreditarem em Deus, eles reverenciam os profetas das outras religiões, como Jesus, Buda e Maomé. Para eles, existe um outro profeta chamado Rael, o jornalista francês responsável por fundar a religião. De acordo com os raelianos, estamos vivendo a era do Apocalipse, que começou quando os Estados Unidos lançaram uma bomba na cidade de Hiroshima. A única maneira de conhecermos nossos criadores é aprendendo a dominar uma tecnologia avançada. Os Elohim não retornarão até que alcancemos esse objetivo. O trabalho da Igreja Raeliana, portanto, é espalhar esta mensagem e se preparar para sua chegada. Em relação às práticas dessa religião, a experimentação sexual e a meditação são encorajadas entre os membros, assim como a clonagem humana para realizar nosso destino como imortais. No ano de 2002, a igreja alegou ter clonado um ser humano, uma garotinha chamada Eva, mas o fato nunca foi comprovado. Satanismo. Apesar de Satanás ser conhecido pelos cristãos há séculos, a primeira igreja satanista só surgiu em 1960, fundada por Anton LaVey. Sabe o que é curioso? Bom, os satanistas são ateus, pois nem eles mesmos acreditam que Satanás realmente existe. Mas então, como pode existir uma religião voltada para o diabo? Segundo as palavras do próprio LaVey, o satanismo é muito mais um estado de ser, um estilo de vida, uma perspectiva ou uma atitude. É como se fosse uma filosofia de vida. Na verdade, o satanismo nem é diabólico, pois pode ser mais considerado exaltação de si mesmo. Mesmo assim, Satanás é presente nos rituais satânicos. Na Bíblia elaborada por LaVey, há uma série de instruções e detalhes sobre os rituais que podem ser facilmente adaptados. Cientologia. Por fim, mas não menos importante, temos a cientologia, uma religião polêmica e famosa por ter muitas celebridades como membros, como é o caso de Tom Cruise e John Travolta. A cientologia, basicamente, é um conjunto de crenças práticas criado em 1954 pelo norte-americano Lafayette Ronald Hubbard. Um dos principais objetivos dessa religião é criar uma civilização sem insanidade, criminosos e guerra, na qual o homem prosperaria e seria livre para se elevar em sua verdadeira natureza espiritual. Vale lembrar que em alguns países, como nos Estados Unidos, a cientologia é chamada de religião, mas em outros, como na França, a cientologia é considerada uma seita. O fato é que os responsáveis pela religião não poupam esforços para silenciar seus críticos. E muito do que acontece dentro das igrejas é um verdadeiro mistério. Ao mesmo tempo, essa religião é famosa por estar metida em várias polêmicas. Boatos que circulam na internet dizem que os membros da igreja são submetidos a abusos físicos e psicológicos e que os líderes deram um jeitinho de pressionar as autoridades para ser declarado uma religião e não pagar impostos. Dizem ainda que muitos membros, para entrar na igreja,
precisam desembolsar milhares de dólares. Essas foram algumas das religiões modernas que as pessoas levam a sério. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!